Amém, irmãos? Uma boa noite novamente, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando alguns versículos nessa noite no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Amém, irmãos? O Espírito já há um tempo já tem ministrado, né, na vida da igreja a questão a importância da gente estar reforçando a nossa consagração, né, para a gente venha estar firme, né? E nós vamos estar meditando em alguns versículos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, irmãos? Apenas alguns versículos, né, que traz para nós, né, já no versículo 7, essa importância da gente se sujeitar a Deus, né, se sujeitar ao Senhor. E a luta que nós vivemos, né, que é a batalha da carne contra o espírito, que é constante, e por muitas vezes nós acabamos fazendo o contrário, né? Muitas vezes a vontade do Senhor é que a gente venha se consagrar mais, é que a gente venha orar mais, que a gente venha ter mais tempo de comunhão, né, com os irmãos. E às vezes aquilo que nós achamos que é necessário para nós acabamos cedendo e deixando a vontade de Deus de lado. E fazemos muitas vezes ao contrário do que a palavra nos orienta nesse versículo, né? Onde diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Aqui uma grande orientação para a gente, né? Que se a gente resistir ao diabo, os maus pensamentos que passam na nossa mente, que às vezes que pessoas que são usadas pelo Satanás para vir trazer, talvez até para nos desanimar, para muitas vezes para nos colocar para baixo, né? Não sei se aconteceu com os irmãos aqui, mas eu creio que sim. Às vezes, quando você está naquela fé que você quer avançar, vem alguém com uma palavra para te desanimar, para dizer que você não pode, né, que você não é capaz, sendo que o Senhor, Ele nos chamou imperfeitos, mas uma vez que Ele nos chamou é porque Ele conta conosco, imperfeitos, nossos delitos, nossos pecados. Ele nos trouxe para nos aperfeiçoar, nos trouxe para nos usar, porque Ele quer nos usar como ferramentas nas mãos dEle para que as pessoas possam ver a diferença. E muitas vezes nós nos deixamos levar por isso. Palavras que vêm para nos colocar para baixo,
e conseguem nos colocar. Mas a gente não deve dar ouvidos a essas palavras. Por mais que a nossa fraqueza muitas vezes nos coloca nessa condição, mas o Senhor, Ele conta conosco, dia após dia, ministra no nosso coração, porque que se nós nos colocarmos à disposição dEle, né? No versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Ou seja, o Senhor, Ele está sempre de braços abertos. O Senhor, Ele, dia após dia, tem enviado mensagens, né, para que a gente venha se consagrar, para estar mais próximo dEle. Porque à medida que nós nos aproximamos do Senhor, à medida que nós cedemos, né, cedemos a nossa mente, o nosso coração, nós deixamos o espaço que uma outra hora era ocupado por maus pensamentos, ocupado por atividades que não agradavam ao Senhor, nós substituindo pelo desejo do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando. Nós não somos perfeitos, somos falhos, muitas vezes nós falhamos, mas somente o Senhor, dia após dia, esse contato com o Senhor, nas nossas orações, na nossa comunhão com os irmãos, no nosso contato com a palavra, que é a palavra que nos liberta, que nos lava, que tira a trava dos nossos olhos, né? Para que nós não venhamos julgar uns aos outros. E à medida que nós aproximamos do Senhor, a palavra que nos garante que Ele se achega até nós. E a obra quem faz é o Senhor. A transformação, dia após dia, Ele faz em nossa vida. Né? Diz assim, no versículo 8, né? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores. Ou seja, o Senhor, Ele sabe que nós somos. Ele sabe, conhece a nossa mente, conhece nosso coração, conhece todas as nossas fraquezas. E Ele quer, e Ele deseja, e Ele nos traz na presença dEle todos os dias para, aos poucos, nos limpar, aos poucos nos transformar, à medida que nós passamos a conhecer a Ele, à medida que nós passamos a buscar a Ele, à medida que nós passamos a ter comunhão com Ele, Ele vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos purificando. E diz, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Né? É importante a gente tirar toda a maldade, né, do nosso coração, né, o nosso olhar de julgamento, que muitas vezes é difícil que a gente já nasce com esse julgamento, né? A gente tá limpando o nosso coração mesmo e deixando que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha usar as pessoas que estão ao nosso derredor para falar conosco e buscar nele, né? Para que a obra dele venha a ser concluída. No versículo 9 diz, né? Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, né? Que muitas vezes que é o processo que nós temos que viver. Aquilo que muitas vezes que era riso para nós, que era motivo de alegria no passado, hoje nós entendemos que nós temos que substituir, inverter, né? Porque a alegria que nós tínhamos quando nós vivíamos fora dos caminhos do Senhor, hoje é o contrário, né? Nós não temos prazer nisso mais, nós temos que ter prazer no Senhor. E aquilo que outra hora era alegria para nós, à medida que o Senhor vai falando ao nosso coração, vai nos mostrando, aquilo muitas vezes nos dá até vergonha, né? Mas é o processo que o Senhor tem fazendo na nossa vida, de limpeza, de purificação, de santificação. E uma vez que a gente se deixa ser
transformado pelo Senhor, pelas suas palavras, a gente se humilha na presença dEle e se sujeita a Ele e resiste a todo mal que vem contra nós, porque a palavra diz que a gente tem que perseverar até o fim. No versículo 10 diz, né? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Né? Que ou seja, a importância da gente ser humilde e entender que nós não somos nada. Né? Não é nenhum mérito, né? Subir igual, no caso, o irmão João está à frente do trabalho aqui, os irmãos estão no ministério de louvor, que tocam, que, né, a gente vê o Senhor usando. Isso é o Senhor. Se a gente começar a ensoberbecer e achar que por talvez falar bem, por ter uma boa dicção, por que a gente é alguma coisa, é aí que nós caímos. Mas à medida que a gente se humilha, que a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente precisa do Senhor, que dia após dia a gente precisa de se humilhar cada dia mais, que a gente precisa de diminuir para que o Senhor venha crescer na nossa vida, né, mais Ele vai nos exaltar. E do contrário, quando a gente achar que a gente é alguma coisa, que a gente pode julgar, que a gente pode olhar para o irmão com olhar de julgamento, e o Senhor, Ele vai cortar as nossas asinhas, vai mostrar de onde Ele nos tirou, para que a gente venha retornar para o caminho, né? A importância de humilhar. Inclusive até se não me engano, no Café com Cristo essa semana, o apóstolo Sérgio ministrou uma parte nessa questão do julgamento, né? E eu não vou lá, mas em Mateus, no capítulo 7, fala sobre o julgamento, né? A gente nos orienta a não julgar. Não julgar para que a gente não venha a ser julgado, porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente também será julgado. Está na tela, né? Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Sim, Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, né, assim, é uma palavra que traz para nós uma vida da igreja, para a gente não aprender, né? O Senhor fala, nós vemos aqui o versículo Mateus, no capítulo 11, 28, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Senhor, Ele foi exemplo para nós, né? De mansidão, de humildade, de não julgar a ninguém, mas de dar oportunidade. E na vida da igreja, nós como irmãos também, que nós venhamos ser esse braço, esse ombro amigo de não julgar, mas de ser esse elo uns com os outros, de ao invés de julgar, a gente venha orar um pelos outros. Se souber, né, de alguém está passando alguma necessidade, a gente venha estar ajudando no que a gente puder, em oração sempre que, mas se a gente puder ajudar em alguma coisa, a gente venha ajudar, mas que não venha julgar, que não venha ser uma pedra de tropeço, mas que venhamos ser uma família da fé, venhamos aprender a ser, né, cada vez mais fortes, porque uma vez que o Senhor vê isso em nós, Ele vai acrescentar um coração humilde, né, que não julga, mas que tem prazer em orar pelos irmãos, em estar se consagrando e ajudando um ao outro, né? E primeira Coríntios, no capítulo 11, no versículo 31, né, depois da instrução da ceia, o Senhor, ele
Fala aí por... Tá na tela também, irmão? Que diz assim, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Né? Ou seja, a questão mais uma vez, a questão do julgamento. Então, a importância da gente estar continuamente, né, da gente avaliando a nós mesmos, buscando ser melhor do que eu era ontem, na presença do Senhor, se eu buscar Ele cada dia mais, para que, se alguém venha precisar de mim, eu não venha julgar, mas eu venha ter condições, eu venha ter uma visão limpa, para que eu venha dar um suporte para aquela pessoa, mas não venha ser uma pedra, não venha ser algo para colocar peso na vida do irmão, na vida daquela pessoa que precisa, mas que eu venha ser um vaso de honra na presença do Senhor, para aquela pessoa, para que assim o Senhor venha ter caminho na vida de todos nós. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Graças a Deus. Aí eu recebi a confirmação aqui de compartilhar com os irmãos que eu recebi nas primícias de hoje. Quando eu fui meditar a palavra, ainda que estava à noite, esses passarinhos começando a cantar. E nessa mensagem aí, vamos orar, ler o que o irmão acabou de ministrar. Chegai-vos a Deus. Pode sentar. E Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará. E como que a gente se achega a Deus? Purificai as mãos, pecadores. Ou seja, Deus é luz, o pecado é escuridão e trevas. Se a gente quer se chegar a Deus, a gente deve se purificar dos pecados do mundo. Amém? Olha o que o Senhor me entregou aqui nesse nascer do dia. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 18, por gentileza. 2 Reis, capítulo 18. Versículo 1 até o 7. Vamos orar, ler. Isto. A Bíblia do irmão aqui já está até marcada. É um texto muito rico, né? E tem vezes que eu acordo assim e que eu simplesmente vou na tela do celular, assim, não penso e papá. E leio o que está ali, sem saber o que está escrito. E graças a Deus o Senhor sempre ministra por intermédio daquilo. Eu vejo que são estratégias às vezes que Deus nos dá. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Talvez, se você pensar e conhecer um pouquinho, você vai ver que em Israel, Jerusalém e Judá era para ser uma nação só, um povo só, sim ou não? Só que no passado teve essa separação das tribos, e isto aponta para o que acontece hoje com os cristãos. Uns cristãos são católicos, outros cristãos são evangélicos, e outros cristãos buscam ser cristãos, nem católicos e nem o quê? Mas que nem a igreja primitiva. Então, aconteceu no passado divisão dentro do povo de Deus, infelizmente, e continua acontecendo no presente. E o motivo sempre é o mesmo. Qual? Diga, se apartar do Senhor. Amém? O Senhor tem que ser o cabeça, a reunião tem que ser cristocêntrica. A gente tem que estar aqui reunido para reter o cabeça que é Jesus. Amém? Então vamos continuar, falando ali sobre Acais, rei de Judá. Tinha 25 perante o Senhor. Está vendo? Não perante os homens. Saul fez o que era reto perante quem? Nem sempre fazer o que agrada os homens é fazer o que agrada o Senhor. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, que se ele agradasse aos homens, ele não seria servo de Cristo. Nem sempre o discurso, a pregação, a mensagem vai agradar o homem e a mulher natural. Mas se agradar a Deus, está tudo bem e vai gerar vida. Amém? Continuando. Removeu os altos.
quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Quem foi que deu a visão a Moisés para fazer aquela serpente de bronze no deserto? Alguém lembra dessa mensagem? Eu já preguei aqui algumas vezes. Aquela serpente de bronze, ela tipifica Cristo. O povo estava no deserto e as serpentes venenosas estavam mordendo o povo. O povo estava morrendo pelo veneno das serpentes. Então Deus mostrou a Moisés para construir uma serpente de bronze, semelhante às serpentes do deserto. Mas essa serpente pendurada na cruz, ela não tinha veneno, ela era antídoto. E Deus havia falado para o povo: todo que for picado pela serpente no deserto, venha até essa cruz onde está a serpente de bronze e mira ela, olha para ela, e vai ser curado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pecado que a gente comete no mundo, influenciados pelos demônios que são escorpiões e serpentes, eles geram morte na nossa vida. Porém, Jesus Cristo, que encarnou, habitou num corpo, na carne pecaminosa, mas nunca pecou. Ele parece um homem natural, mas ele é Deus encarnado, e nele não há pecado, não há morte, nele há vida. E sempre que a gente olha para ele, Deus tem o caminho para nos vivificar, curar, libertar e iluminar. Isso é poderosíssimo, isso é muito profundo. A gente tem que mirar Cristo. Só que olha o que esse povo tinha feito antes de Acais chegar ali no poder. Já tinha feito aquele tipo, já tinha feito daquilo dali uma idolatria. É que nem hoje em dia você chegar em meios cristãos e as pessoas pegarem a imagem de um homem pregado na cruz e idolatrarem. Sim, Jesus passou pela cruz. Não tem problema você ter uma imagem mostrando que Jesus passou por lá, sabe? Você vê uma imagem, pode usar na escolinha para mostrar para as crianças. Qual é o problema? Idolatria. Qual é o problema? Engessamento. Qual é o problema? Você pensar que aquela imagem vai ser capaz de te abençoar e endeusar aquela imagem, uma vez que a palavra de Deus não foi engessada com Cristo na cruz do Calvário. Ele desceu de lá, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ficou cerca de 40, 50 dias com os irmãos, e então foi ascendido aos céus, e está agora sentado no trono, à destra de Deus Pai, e toda autoridade lhe foi dada, e ele já derramou o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, que crê e confessa que Jesus é o Cristo. E hoje nós devemos adorar a Deus, a Cristo Jesus em espírito e em verdade, e não acender incensos, fazer sinais, acender velas a um poste ídolo, a uma imagem. Agora já havia essa ignorância espiritual no passado, e hoje há novamente essa falta de conhecimento no presente. E a gente tem que combater isto, porém com a palavra, não com ira, não com raiva, não com discurso de ódio, mas com a pregação da palavra, porque a palavra é que liberta. E você não tem que chegar falando essas coisas como uma tijolada na primeira vez para a pessoa que você vê que tem uma imagem e que idolatra imagem. Senão, em vez de vivificar, você vai gerar morte. A primeira coisa que você tem que se preocupar perto de católicos, de evangélicos, é exalar o bom perfume de Cristo e a pessoa ver que realmente você tem o Espírito Santo. Então, gradativamente, o que você falar vai se tornar lei, porque a pessoa vai ver que não é você que fala, é o Cristo que habita em você. E isso vai gerar transformação de mente. Pega a visão, aprende a estratégia. Amém? Continuando, então ele destruiu com aquilo que o povo estava idolatrando.
No versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, porque se apegou ao Senhor. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Aí eu te pergunto, por que que o Senhor foi com ele? Por que que o Senhor foi com ele? Por que que o Senhor vai te dar a vitória sobre o câncer, a depressão, o problema financeiro? Ele vai te dar a vitória se você escolher ser com Ele. Por que que o Senhor foi com Acás? Vamos ler de novo o versículo 6, que a nossa memória é muito fraca para as coisas de Deus. Porque se apegou ao Senhor. O que que é se apegou? Diga confiança. Diga dependência. O que que Deus espera de você, agora que você crê que Ele existe? Que você dependa dEle, que você confie nele. Você acordou, é um dia de pagamento de conta, não tem dinheiro. A primeira coisa que você faz não é ligar para um agiota, ligar para um familiar, é dobrar o joelho e pedir a Deus: Senhor, eu dependo de Ti, se o Senhor me der, eu pago, se o Senhor não me der, eu não pago. Eu vou ser humilhado, mas está tudo bem, o que eu quero é depender do Senhor e ver o Teu agir na minha vida. Entende, irmãos? Eu acordei com uma dor, eu estou enfrentando uma doença, eu recebi um diagnóstico, seja mental, psicológico, seja no corpo material. O que que o Senhor deseja? Que a gente apresente ao Senhor: Senhor, eu estou assim. Eu sei que no mundo nós iremos passar por aflições, mas eu também sei que o Senhor é o meu bom pastor. Eu sei que o Senhor já levou sobre Ti as enfermidades, Pai. Então, se o Senhor quiser, pode curar-me. Vai ter momentos que o Senhor vai dizer assim: eu quero, fica limpo. E vai ter momentos que o Senhor vai dizer assim: a minha graça te basta. Carrega esse espinho na carne, que é para que você não se ensoberbeça, que é para que eu consiga te santificar, que é para que você não se embriague mais com este mundo. E tem que estar tudo bem. E a gente tem que olhar e entender, é porque o melhor Deus preparou para mim, e eu preciso carregar essa cruz, eu preciso carregar esse espinho, eu preciso suportar essas aflições. Muitas vezes a gente quer que Deus seja o nosso empregado e faça tudo o que a gente quer, que nem uma criança birrenta. Ontem eu dei umas chineladas na minha filha. Por quê? Por causa de birra. Porque ela bateu o pé e começou a fazer manipulação de choro, dizendo: eu quero fazer isso, se eu não fizer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou obedecer. Eu falei uma vez, eu falei duas, eu falei três, eu falei quatro, eu falei cinco, até que eu não falei mais. E o que o irmão leu ali em 1 Coríntios capítulo 11, que fala que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. No próximo versículo diz assim: mas quando julgados pelo Senhor, somos disciplinados. Eu não tenho que te julgar, você não tem que me julgar, mas Cristo nos julga e nos disciplina conforme os erros que a gente conhece que é erro e permanece neles. Porque enquanto eu não reconheço que é o erro, eu estou debaixo de misericórdia por causa de ignorância, falta de conhecimento. Mas se chegou um momento que eu já consigo entender que aquilo é certo e eu escolho o errado, então é um pecado voluntário que vai gerar o quê? Disciplina. Entende, irmãos? Aqui nós estamos vendo um rei que Deus foi com ele. Que o rei da Síria, Senaqueribe, se levantou contra ele com um exército imenso para destruí-lo. E no momento da aflição, esse rei clamou ao Senhor.
E o Senhor não só colocou o exército inimigo para correr, como matou aquele rei para dar paz ao servo dele. E hoje nós temos que entender que no mundo nós iremos passar por aflições. Por mais que a gente se apegue ao Senhor, vai chegar um momento que a luta vai bater na nossa porta. Mas não é porque a gente, mas eu estou fazendo tudo certinho para o Senhor, eu estou adorando, eu estou contribuindo, eu estou evangelizando, eu estou orando, eu estou congregando, e chegou essa luta. Mas Cristo disse: o mundo vos odeia porque eu amo vocês, mas vocês me têm, clamem a mim. Oh, calma, vai melhorar. É isso aí. Dá bola não, gente. Ele vai acostumar. Oi? No YouTube? Aqui para mim não. Para mim tá certinho aqui. Vai atualizando aí para ver. Amém, irmãos? Não é porque a gente é de Deus, quando a gente realmente alcançar ali o patamar de depender e crer no Senhor, e servir o Senhor e praticar os mandamentos, que a luta não vai vir, ela vem. Mas a gente vai ter crédito com o Senhor. Aí é a hora de quê? De clamar e apresentar o Senhor. Esse rei aqui, quando o exército de Senaqueribe, os assírios vieram contra ele, sabe o que ele fez? Ele pegou a carta e foi até o templo e falou: Senhor, a afronta não é contra mim, é contra o Senhor que eu sirvo. A gente não tem que buscar a Deus a cura, a prosperidade. Preste atenção, a gente não tem que buscar em Deus a cura, a prosperidade, a casa, o carro, o salário, para a gente aparecer. Tem que ser para a glória do Senhor. Se a gente buscar para a glória do Senhor, Ele vai fazer para o nome dEle ser glorificado. Mas se a gente buscar em Deus só para o nosso desfrute, para o nosso prazer, aquilo não é vida, é morte. Entende, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus, a justiça, os mandamentos, a prática do que Deus aprova, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor foi com Acais, porque Acais se apegou ao Senhor e não deixou o quê? Não deixou. Ele não tinha ânimo dobre. Não era uma coisa: hoje eu vou me consagrar ao Senhor, amanhã eu vou para as festas do mundo, como hoje muitos caem nesse erro. Não era aquela coisa: hoje eu amo o Senhor e amanhã eu o desprezo. Tudo está dando certo, glória a Deus. Agora eu estou sendo tentado, estou querendo praticar um pecado. Senhor, espera aí que eu vou fazer o que eu quero. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. E guardou os seus, e guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor ordenara a quem? Porém hoje já nos foi dado o profeta maior do que Moisés, que é quem? E existe a lei de Cristo, e a lei de Cristo é que a nossa justiça se excede a dos escribas e fariseus. Se exceda. E se ela se exceder, da mesma forma que o Senhor foi com Acais, Ele também será conosco. Vamos terminar lendo aqui o versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ele saía para a guerra, Deus dava vitória. Tinha guerra no casamento, Deus restaurava. Tinha guerra financeira, Deus era com ele e ele vencia. Mas por quê? Diga para a pessoa do lado aí, porque ele deu valor ao Senhor. Dê valor ao Senhor. Entende, irmãos? Ele deu valor ao Senhor. É mais ou menos assim, Acais recebeu a coroa. Sabe o que ele fez com a coroa? Ele colocou aos pés do Senhor, dizendo: Tu és o rei, não eu. Então ele buscou no Senhor. Ezequias. Ele deu o... Obrigado, irmão, viu? É um servindo o outro. Ele colocou a coroa aos pés do Senhor e disse assim: Tu és o rei e não eu. Ele disse assim: eu não quero reinar com a minha sabedoria e capacidade, mas com a tua iluminação, com a tua direção.
O Senhor conhece o futuro, eu não. E o Senhor foi com ele e lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Quem é o rei da Síria hoje dentro de nós? O Agag, o velho homem, o que todo dia está dizendo assim: você tem que julgar, você tem que se amargurar, você tem que ser egoísta, você tem que ser lascívio, você tem que mentir, você tem que pecar. A gente tem que se rebelar contra essa natureza vil e pecaminosa que habita dentro de cada um de nós. Essa semana o Senhor criou uma situação, me permitiu tocar o mundo. Não de forma pecaminosa, mas passou diante dos meus olhos como que o mundo está. E eu vejo Mateus 24 se cumprindo ainda hoje. Porque Cristo disse que o tempo da vinda dele será que nem os dias de Noé. O povo vai estar dançando, vai estar cantando, festejando, vai estar namorando, vai estar casando, comendo. Mas o fim vai chegar. E eu vi isso nesse mundo essa semana. O povo lá festejando como se tivesse tudo mil maravilha. E mal sabem eles que Jesus está à porta. E mal sabem eles que daqui a pouquinho tudo que foi prometido vai se cumprir. E o milênio da paz, a volta de Cristo, irá acontecer em breve. A escolha de buscar o reino não é minha por você e nem de você por mim. Tem que nascer dentro de cada um de nós. Todos nós temos essa oportunidade de se apegar ao Senhor com amor. Todos nós. Sabe, a gente pode se ensoberbecer e dizer assim: porque eu estou na igreja certa, porque eu tenho acesso à palavra certa. Se você não ama o Senhor, tudo isso é zero. Tudo isso é zero. Você acha que algum homem pode te levar para o reino? Alguma mulher? Algum líder? Algum salão? Alguma placa? É claro que não. Depende de cada um de nós. Aquilo que era para salvação, que a gente não podia fazer, Cristo fez. Morreu pelos nossos pecados, rasgou o véu que nos separava de Deus. Mas para a gente entrar no reino, Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele disse: se alguém. Ele disse assim, ó: se a Selma, se o Giliardi, se o Valdeci, se a Giovana, se a Bárbara, se o Girandir, se os irmãos, se alguém quiser. A escolha é de cada um de nós. Se eu não tenho me negado o suficiente, se eu não tenho tomado a cruz o suficiente, só quem vai perder sou eu mesmo. E se você também não tem se negado o suficiente e tomado a cruz suficiente, só quem tem a perder é você mesmo. A gente precisa enxergar isso. E aí o julgamento vai acabar e a gente vai cuidar cada um do nosso próprio umbigo. E ver como que a gente está servindo ao Senhor. Quem entende? Porém Ele disse que aquele que guardar a sua palavra, a sua vontade até o fim, Ele dará autoridade sobre as nações. Essa é a promessa. Ou seja, Ele vem e nos dá uma coroa para a gente reinar junto com Ele. Glória a Deus. Quem recebe a mensagem de hoje? Senhor, hoje te deu mais uma semana para você não ter que vir aqui na frente despreparado, né? Já estava pronto assim para dizer: irmã Laura, vem compartilhar com o Senhor. Irmão Jurandir, estava pronto assim para chamar os irmãos. Não nessa coisa, mas só para você estar. Prepare um pão. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Ali a vida da igreja adequada. Sabe como é que se faz uma mesa farta? Todo mundo traz um pouquinho. E assim sobra. É verdade ou não é? Mas quem recebeu do Senhor hoje? Glória a Deus.